Esse conteúdo de geografia agora é só para o pessoal do 9º ano, tá? Então, o nosso tema é a expansão do capitalismo e a hegemonia europeia. As páginas lá no livro são 15 e 16, onde vocês vão se situar nesse conteúdo. Aqui é só um breve comentário, tá? Mas o que vale mesmo é a leitura do conteúdo lá no livro, leitura dos textos. Então veja só, o capitalismo tem o seu conceito, que na verdade é o modo de produção baseado na propriedade privada, na livre iniciativa, na lei da oferta e da procura e no lucro. Então, quando se coloca aqui a propriedade privada é a propriedade particular, você é dono do seu próprio negócio. A sua empresa ela é administrada por você, não pelo governo. Porque quando nós falamos de propriedade privada, é porque existe um outro modelo de propriedade, que é a propriedade estatal. A estatal disse o seguinte: o governo é que administra, né, a empresa, o que deve ser, a economia, o que deve ser produzido. As empresas ficam direcionadas pelo governo, administradas pelo governo. Então, quando a propriedade é privada, ela não é administrada pelo governo. O governo cobra os tributos, né? Mas ela é administrada pelo próprio dono, a propriedade privada. Sua fazenda, sua casa, sua loja, enfim, tudo é seu, né? Na livre iniciativa, isso quer dizer, você decide, né, de acordo com a condição, de acordo com o mercado consumidor, o que você vai produzir ou não. É a livre iniciativa, você pode vender o que você quiser, desde que você tenha quem compre, né? Já que a visão maior é o lucro. A lei da oferta e da procura, ela se baseia justamente no seguinte: quando um produto está em grande quantidade no mercado, ele tem uma tendência de haver uma queda no preço desse produto, né? Quando diminui a produção de um determinado artigo, ele vai diminuindo a oferta lá no mercado, a tendência é ter uma procura maior por esse item, e aí é onde chega o momento de um aumento de preço. Então, esse processo, né, essa oscilação em queda e alta de preço de acordo com a quantidade de produtos que está no mercado, é que nós chamamos, né, de lei da oferta e da procura. Quanto mais se tem um produto no mercado, mais ele pode, quanto maior a produção, maior é a possibilidade de um preço mais baixo em determinado produto. Se diminui a escassez da produção, ou seja, diminui a produção, o risco é de aumentar o preço do produto, tá? E o lucro é a principal meta, tá? Ninguém quer tocar nenhuma empresa, ninguém vai tocar nenhum negócio se ele não tiver lucro. Se não tiver lucro, logo se troca de ramo, ou diz se o fulano quebrou, porque não teve lucro suficiente para cumprir, né, os desafios, né, que surgem. Tá, gente? Então, essas são as características básicas do sistema capitalista de produção, que é o sistema que administra a grande maioria dos países do mundo. A grande maioria dos países do mundo, eles têm uma economia baseada no sistema capitalista de produção. Então, a maioria dos países do mundo são países capitalistas, tá? Mas existe outro sistema produtivo, só que em uma pequena escala. Esse modo de produção se desenvolveu, né, primeiramente na Europa, lá pela Idade Média, né, já pelo final da Idade Média, substituindo o sistema feudal, que também era um sistema de produção que existia na Europa e fracassou e foi substituído pelo sistema capitalista de produção. Sim, gente? Então, o capitalismo surgiu em substituição do sistema feudal, né? A sua primeira fase, isso porque o capitalismo foi dividido em fases, né? Então, a sua primeira fase, né, foi chamada de capitalismo comercial, né? Ocorreu entre os séculos XVI, aliás, XIV, até o século XVIII, né? Marcado. Só que aqui, gente, é século XVI, tá? Eu tô falando que antes, né?
Antes já existia um pouquinho, mas vamos respeitar então a determinação a partir do século XVI até o século, meado do século XVIII, tá, gente? Para ficar melhor para você entender. Marcado pela expansão marítima, não só a expansão marítima não foi o único fato que ocorreu nesse período, mas foi um dos fatos que marcou, né, o período chamado de capitalismo comercial, tá? Então, dentro desse período, dessa fase, o mundo teve, né, o acúmulo de capital, né, e muitos países europeus, né, enriqueceram diante desse episódio, dessa fase do capitalismo, e o acúmulo de capital ao longo dessa fase fez com que surgisse lá pelo século XVIII, no meado do século XVIII, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Aí, com o avanço da industrialização, surge a necessidade, né, de ampliação dos mercados consumidores e dos fornecedores de matéria-prima. Isto é, os países europeus queriam pessoas, né, países ou colônias para consumir o que eles produziam e, ao mesmo tempo, fornecer para eles matéria-prima para eles fazer crescer, desenvolver mais o seu parque industrial. Tudo bem, gente? Então, como os continentes africano e asiático não haviam sido ocupados, as potências europeias, ou melhor, os países europeus, né, iniciaram uma nova corrida colonial em busca de territórios, né, que suprisse as suas necessidade, né, e assim de matéria-prima, né, e de mercado, né, consumidor. Então eles iam e levavam o que eles produziam na Europa e lá das colônias eles traziam a matéria-prima, né, muitas vezes de graça, para os seus países. Essa nova corrida, né, esse processo foi conhecido como neocolonialismo europeu, que foi um processo de imposição, né, da sua cultura, né, e a exploração em massa dos países europeus em relação aos outros países, a alguns territórios que se tornavam colônia deles, tá? Aí aqui vem a atividade. Na atividade, pede para você ler as páginas 15 e 16 do seu livro, né, e citar fatos que marcaram a fase do capitalismo comercial. Aí veja lá no começo do texto, nós já citamos, né, a expansão marítima foi. Lá nós já colocamos, né, a questão lá no começo do texto, lembra que nós colocamos, nessa primeira fase, né, nós colocamos a expansão marítima. Mas existe outras, né, outros fatos, como o surgimento da indústria, né, a primeira revolução industrial. Existe fatos negativos como o período escravocrata, né, escravidão de pessoas, né, das colônias. E assim, vocês procuram lá no livro mesmo que vocês vão encontrar fatos que marcaram a fase, né, do capitalismo comercial, tá? Além da expansão marítima.